Hoje, dia 22 de agosto, é o dia do folclore. A data foi escolhida porque a palavra folclore foi criada no dia 22 de agosto de 1846, pelo arqueólogo William John Thoms. A palavra é a junção dos termos em inglês folk, que significa povo, e lore, que significa tradição, aprendizado, sabedoria. Nesse sentido, folclore pode ser entendido literalmente como uma sabedoria popular. E para conversar com a gente sobre essa data tão importante do calendário cultural do nosso país, está aqui com a gente a Margarete Assis, que é mestre em comunicação e cultura, contadora de histórias e, como ela mesma se intitula, uma sacióloga, ou seja, especialista em saci. Então explica um pouco mais pra gente, Margarete, essa história toda, e um prazer te receber aqui nessa data tão importante. Prazer é meu, bom dia. Eu sou socióloga, especialista em saci, porque tem muitos anos que eu venho estudando sobre o saci. Então, não é um termo novo, né? Ele já é usado, principalmente em São Paulo, em algumas sociedades, associações que estudam e observam o saci pelo Brasil afora, eles já usam o termo saciólogo para quem é especialista e estuda sobre ele. Bacana demais. E o folclore, ele é um conjunto de elementos, né, da nossa cultura popular. Sim. Então conta um pouco pra gente, em resumo, né, o que engloba o folclore? Tá, ele engloba todos esses saberes, né, ancestrais que nós temos, que vieram sendo passados de geração em geração. Dança, música, lendas, histórias populares, receitas, comportamentos, ditados populares, e a gente tem uma variedade muito incrível, né? Superstições, coisas que acontecem no dia a dia e que importam pra gente, que são lá de trás, né? Foi minha avó que disse, minha mãe que contou. E aí é comum também, existe uma confusão entre o que significa mesmo folclore e o que é mitologia. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Tá, o folclore é o conjunto de todos esses saberes, né, que vem sendo acumulado e passado. Então, essas histórias folclóricas, escritas ou orais, na verdade, elas são fatos históricos que vieram sendo modificados pelo imaginário popular ou pelo imaginário poético. Já a mitologia, ela vem tentar explicar tudo isso, né? O estudo dessas manifestações folclóricas. E ela é caracterizada principalmente por personagens e eventos mágicos que não conseguem ser comprovados como verdadeiros. Então, assim, resumindo, o folclore é o conjunto dos saberes e a mitologia é o estudo desses saberes. E algumas festas populares fazem parte do nosso folclore, né? Você pode dar alguns exemplos de alguma dessas festas? Ah, sim, tem muitas, né? A primeira seria a festa junina, eu acho que está lá no topo, né? A festa que acontece em junho e homenageia os santos, né? Do mês dos santos, né? De São Pedro, São João e Santo Antônio. E elas acontecem geralmente em junho até julho, agora tem acontecido muito. E são festas carregadas de tradicionalismo, né? Desde a dança, a quadrilha, as receitas, as comidas típicas. Então, a festa junina, nós temos o carnaval, que é uma festa conhecida no mundo inteiro. O Bumba Meu Boi, que é mais da região norte e nordeste, que é uma festa que lembra a lenda do Bumba Meu Boi, que é aquela lenda, a história do boi bonito, né, que morre porque Pai Francisco cortou a língua dele para dar para a mulher que estava grávida, com desejo de grávida, de comer a língua de boi, a mãe Catirina. Então, ela é através da dança, essa encenação, né, através da dança e da música, conta uma história. Então, também é muito importante como dança. E nós temos outras, né, Folia de Reis, que também trabalha muito com a dança, entre várias, né, gente? São muitas festas mesmo que temos por aí. E as mais atuais, né, Oktoberfest, Festa do Peão e Boiadeiro. Realmente são muitas as festas e a gente precisa de valorizar, né? Isso que faz parte, então, da cultura brasileira. E você falou um pouquinho dessas danças, vou resgatar, então, isso. Danças e ritmos também fazem parte, também, então, compõem o folclore. Você pode falar, então, um pouco mais sobre um desses ritmos, as suas origens? Realmente elas estão presentes, talvez, assim, eu que sou um pouco leiga, eu penso já logo em coisas, manifestações do norte e do nordeste do Brasil.
Mas está presente no Brasil como um todo? Tá presente no Brasil como um todo. A gente tem lá no Nordeste o maracatu, né? E aí é original mesmo de Pernambuco, que é uma dança popular genuinamente brasileira, né? E ela data do período colonial no Brasil e é muito forte, né? Nós temos também maracatu, frevo, que acontece principalmente nas cidades, né, de Olinda e Recife. Então nós temos mais realmente na ponta, né, no norte, lá no nordeste. Mas pelo Brasil todo acontecem diferentes manifestações através da dança, tá? Nós temos a catira no sudeste, que é de origem sertaneja e também do Brasil colonial. E aí, por aí nós temos várias, dá para citar muitas. E a gente pediu a participação do pessoal, pedindo para o pessoal contar quais que são as manifestações do folclore favoritas, né? E a minha parte do folclore, com certeza, favorita são, né, as histórias, os mitos que a gente contou. O Saci, por exemplo, eu acho que o meu favorito seria o Curupira. Eu adoro o Curupira, eu acho muito legal que ele é o protetor das matas, né? E o seu, Roberta, qual que é o seu favorito? Também o Curupira, tava pensando aqui, eu acho bacana. E são figuras que ao mesmo tempo que dá medo, né, elas também atraem a gente, então as crianças também. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma grande referência em resgate a essas figuras, né, que fazem parte aí da cultura brasileira, mas são diversas, né, Mari? Com certeza. E quando a gente pensa em folclore, a gente logo pensa nessas lendas e histórias populares, como o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, a Iara, enfim, são várias, né, que realmente fazem parte desse nosso imaginário coletivo. Mas como que surgiram essas histórias, né? Você pode talvez falar um pouco sobre algumas pra gente? Sim, eu acho que elas vêm surgindo mesmo em cada região, assim, com as suas versões, suas peculiaridades. E vou começar pelo Curupira, que é um menino, né, de cabelo vermelho, que tem os pés virados e protege realmente as matas e as florestas. Dizem que ele assombra os caçadores e as pessoas que tentam derrubar as matas, então ele é um protetor das florestas. A Mula Sem Cabeça, que ela não tem a cabeça e solta fogo por ali, né, acima do pescoço. E, segundo o folclore, ela é uma maldição para a mulher que tem um relacionamento com padres. Então, e ela se transforma sempre de quinta para sexta e só volta à forma humana depois que o galo canta 3 vezes. Essas histórias, gente, elas vão sendo enriquecidas a cada vez que é contada. E, por excelência, o Saci, né? Por excelência para mim, que ele já nasce, né, com uma importância muito grande, ecologicamente dizendo, vamos ver, ele nasce no gomo do bambu taquaruçu, né, que é aquele bambu mais grosso, e lá no gomo ficam 7 sacizinhos para nascer, só nascem em noites de tempestades, e quando ele nasce, ele vem e cresce entre a gente. Na época em que não tinham tantos devastamentos, né, das florestas, e agora com tantos prédios, tanto centro urbano, ele continua entre a gente. Só que ele muda também o seu comportamento de acordo com o tempo, né? Com essa movência aí do tempo. Ele hoje entra nas nossas casas, com certeza tenta mexer no computador, no celular, e é por isso que de repente dá pau no computador, dá vírus no computador, apaga tudo do celular. Saci. O Saci é uma figura muito querida, tá? É um duende protetor das matas também e das florestas e que acompanha, adora brincadeiras, principalmente de crianças. Então a gente tem por excelência quem conta aí sobre o Saci, que é Monteiro Lobato, né? Que fez uma enquete para descobrir essas histórias para contar pra gente, lançou o livro Saci. Então lá ele conta como pegar um Saci, como ele é criado, como ele nasce, como ele morre, que se ele nasce ele também morre. E assim, muita coisa sobre o Saci. E o interessante é que essas histórias, como você bem disse, vão se adaptando, né, aos nossos tempos. Então, como você falou, o Saci antes, igual no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mexia no tempero da tia Anastácia, hoje já é o quê? Computador, tecnologia, então vai aí também, né, modificando também essas histórias. Super interessante. Eu acho que fica o convite também para o pessoal de casa, principalmente as mamães, os papais,
contem essas histórias para os seus filhos, porque afinal de contas a gente está valorizando a cultura brasileira, não é isso mesmo? A gente vai para um rápido intervalo e na volta então a gente continua a nossa entrevista, a nossa homenagem a esse dia tão especial. Aproveite o intervalo para mandar sua pergunta para a gente e contar então qual história do folclore brasileiro você mais gosta ou mais ouvia quando era criança. Nosso WhatsApp, o DDD é 32 e o número é 999397416. A gente está esperando a sua participação. Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos. Hoje é o dia do folclore e esse é o tema da nossa primeira entrevista ao vivo aqui no estúdio. Nós recebemos a Margarete Assis, que é mestre em comunicação e cultura, contadora de histórias, uma verdadeira especialista em cultura popular e também, claro, o Saci, nosso grande representante, que já está aí estampado também na sua camisa, não é isso mesmo? Isso. Vamos então voltar para mais perguntas e o nosso folclore ele foi formado pelas diversas culturas que uniram, né, que ajudaram a construir aí o Brasil, sejam povos indígenas, africanos, europeus. Como que essa diversidade, então, cultural, ela se apresenta no nosso folclore? Eu acho que ela se apresenta de forma riquíssima, né? Todo esse conjunto de características culturais por região, ela vem influenciar todos os nossos comportamentos, né? Mostrando as épocas, porque acaba retratando o momento histórico e as localidades. Então você consegue, às vezes, identificar através das lendas, dessas histórias ou de determinadas superstições, qual o local que você está se referindo, em qual identidade. Então ela dá essa identidade cultural, né? Essa diversidade acaba mostrando essa identidade social, cultural tão importante nossa. E é muito bacana porque essa diversidade está presente em toda a nossa sociedade, nossa cultura, porque não estaria no nosso folclore, que é tão importante, né? E o folclore brasileiro, ele também está presente na nossa literatura, né? Principalmente em obras como de autores como Ariano Suassuna, Monteiro Lobato, que você já mencionou, Mário de Andrade. Então, como que você vê o papel da literatura, né? De que forma que ele contribuiu e ainda contribui para tornar o folclore parte do nosso imaginário coletivo? À medida que essas histórias vão sendo recontadas oralmente e na escrita, quando ela parte, né, para o texto escrito e vem através dos livros, com certeza serão perpetuadas. Enquanto está na oralidade, a gente corre o risco até de perder algumas, né, pelo tempo. Mas na escrita elas vêm sendo perpetuadas e também sendo criadas e aumentadas e modificadas, né, cada vez que você conta. Então a gente tem o Suassuna com Alta Compadecida, carregado de histórias folclóricas que ele mesmo conta de onde partiu aquela ideia do Alta Compadecida. Tem o Monteiro Lobato, que é o primeiro a colocar o Saci nas histórias escritas. Não foi ele que criou o Saci, mas é o primeiro a colocar na literatura. A Cuca, o Mário de Andrade com Macunaíma, que é o grande herói brasileiro, né? Que retrata muito o contemporâneo também. Então a literatura ela vem realmente perpetuar todos esses saberes e através dos livros de receita, nossa, quanta coisa a gente descobre, né? E as receitas antigas e elas hoje vêm se modernizando também, né? Nós temos novos elementos, mesmo com novos formatos. Todos esses saberes, eles ainda remetem à ancestralidade. E essas manifestações, essas histórias, os personagens, eles se misturam também com coisas do nosso cotidiano, com a nossa rotina. Tem como você destrinchar um pouco mais também os personagens e como eles se encaixam no nosso dia a dia? Para a gente entender um pouco mais a história, igual no nosso primeiro bloco, você falou da mula sem cabeça, eu não sabia qual que era a origem, achei super interessante. Então tem como você falar também como no cotidiano, né, coisas do dia a dia contribuíram para a formação dessas histórias, seja o Boto Cor-de-Rosa, quais são essas histórias que estão por trás desses principais personagens? Ah, sim. Bom, a da mula sem cabeça é uma história muito interessante, porque eles surgem de fatos históricos, né? A história não vai nascer do nada.
eles tentam explicar alguma coisa que está acontecendo, então surge a história, como os contos de fadas, João e Maria, que as crianças são deixadas na floresta, numa época em que a Europa passava fome de verdade, e deixava, não queria ver os filhos morrer de fome dentro de casa, eram deixados em florestas e estrada. Então, pulando para as histórias do Brasil, você vê até hoje no cotidiano. Quem aqui não tem medo de quebrar um espelho, gente, e ter 7 anos de azar? Então você acaba passando isso para o seu filho. Quem é que nunca perdeu um objeto e culpou o Saci, ou pediu a São Longuinho para achar e deu 3 pulinhos quando achou? Então essas histórias vão fazendo parte e os personagens vão acompanhando. Com certeza eles acompanham. Quando você cita a Mula Sem Cabeça, você pensa num Brasil colonial, quando aquelas famílias que levavam aqueles filhos numerosos, né, 14 filhos, 15 filhos, levavam no final de semana as meninas para assistirem à missa, que era a única coisa que se tinha, né, ir à igreja. Bom, e naquela época, as famílias grandes que podiam, tinham condições, mandavam os filhos homens para a Europa, fazer direito em Coimbra, fazer medicina, mas as filhas mulheres ficavam dentro de casa. Então, assim, iam aprender as prendas domésticas, a costurar, muito mal cozinhar, tocar um piano, mas o que se tinha para fazer era ir à missa. E eram adolescentes, gente, naquela carreirinha de adolescência. Então, quando elas iam, todas lindas, ao final de semana assistir missa, e chegavam na missa e entravam, o que elas viam? Elas viam geralmente aqueles meninos, porque sempre na família, apesar dos meninos irem estudar fora, um era escolhido para ser padre. E nem sempre eu acho que eles tinham essa vocação ou gostariam, né? E mesmo que fossem, gente, a troca de hormônios era muito grande, aquelas coisas assim, sabe? Que daí surge a ideia da mãe ou do pai, não sei quem foi primeiro, pelo amor de Deus, filha, não olha para aquele padre, você vira mula sem cabeça. Só que a história não conta que os padres também viravam mula sem cabeça, porque, né, era recíproco. Muito injusto só a mulher virar mula sem cabeça, não é isso mesmo? Não pode, né? Mas a mula entra nesse fato aí do machismo, né? Até aí tem um pouquinho dele, porque a mulher e o homem não. Mas é uma história que você vê que tem aquele conteúdo forte lá de trás, essa explicação para como é que surge, né? Por que surge uma coisa dessa sem cabeça literalmente? É para explicar, realmente. A realidade, ela então vira inspiração para fantasia. E aí quando você vê essas duas coisas se misturam e criam histórias que fazem parte então da cultura brasileira. E aí vai sempre modificando em cada região com aquele aspecto daquela região. E a gente está vendo que hoje em dia o folclore ele é tema até de estudos, de pesquisas científicas que contribuem, né, para manter essa história viva, para que ela chegue e seja preservada também, né, meio acadêmico acaba sendo um espaço de preservação dessas histórias. Mas eu queria saber como que você vê o futuro do folclore no nosso país. Você acha que tem espaço para o surgimento de novas lendas, novas tradições, novas manifestações culturais que sejam derivadas das que a gente já tem ou não, que sejam talvez novas, né? O que você acha? Eu penso que o folclore ele vai continuar crescendo, aumentando. Então as histórias de hoje, meus filhos, meus netos vão recontar, elas vão se tornar folclóricas, mas tem um espaço muito grande. Os trabalhos que estão surgindo, acadêmicos, vêm validar todos esses saberes. Então, histórias que a gente pensa que não faz diferença nenhuma. Vou citar um exemplo de Juiz de Fora, algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram dessa história que surgiu, que tinha uma cobra numa banheira de bolinha no centro da cidade, e aí e pipocou mas tanto, e que não, minha criança morreu e tudo. Aí você pergunta, quem viu a criança? Quem foi no enterro? Quem foi no hospital ver? Quem era? Então, você não consegue, da onde surge, mas ela vai crescendo e vai aumentando, tomando vulto. Então, tem outras muito grandes. A história do rapaz ou da moça que passa a noite, né, numa festa e acorda dentro de uma banheira com a cicatriz porque roubaram os rins. São lendas urbanas que têm a função, de repente, de você falar assim com seu filho: meu filho, pelo amor de Deus, você vai sair? Leva a camisinha,
se cuida, cuidado, não entra no carro de estranho, né? Então, eu acho que a função que elas vêm realmente é de preservação da história e do ser humano, enquanto ser humano. Estamos preservando memórias, histórias, mas também estamos cuidando de preservar, né, a gente mesmo, os nossos filhos, a família. E vamos então destacar essa preservação, porque é papel de todo mundo passar essas histórias adiante, porque afinal de contas, quando a gente faz isso, a gente valoriza o que é nosso. Se eu não me engano, o dia do Saci coincide com o Halloween, e aí o Halloween, quando você vê, é muito mais valorizado do que algo que é brasileiro. Então, qual é o papel, seja do papai, da mamãe, de contar essas histórias para os seus filhos? O papel também, agora em uma esfera maior, o governo incentivar, talvez aproveitar a data de hoje para valorizar essa cultura que é tão nossa. Como que você vê isso? Será que a gente está falhando um pouco nisso? As pessoas estão contando histórias da Disney lá de fora, sendo que a gente tem uma variedade gigantesca e de coisas que são da nossa terra, que talvez a criança está ali vendo, né, uma lagoa e que pode ser um boto, sabe, assim. Então, que traz para a nossa realidade brasileira. Será que a gente está faltando aí um pouco, falhando nessa preservação? Eu acho que a gente precisa contar mais as nossas histórias mesmo. Principalmente procurar as histórias locais, né? Da nossa região especificamente, existem várias histórias e explicar essas histórias. Eu acho que a função do pai e da mãe também mostrar que no Brasil nós temos elas. E o dia 31 de outubro, né, o Dia Nacional do Saci, em contraposição ao Halloween, né? Por que não a nossa história, a nossa lenda, esse personagem tão legal e que se assemelha tanto com a criança, né? Eu acho que o pai precisa, pai e mãe, precisa, além de contar, acreditar no que está contando. Não que ele tenha que acreditar que exista, mas ele tem que contar com força, com vontade, para fazer a criança também ouvir e gostar de ouvir aquilo, né? Para poder repassar. À medida que a gente reconta e conta a história do Saci ou de qualquer um desses personagens, você está recriando, está nascendo novos sacis, estão nascendo novos curupiras, novas, né? E você vai conseguindo preservar e perpetuar todo esse folclore. Margarete, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Foi um prazer aprender mais sobre o folclore. No próximo bloco tem Bora Rangar. Mas eu acho que antes de a gente ir para o intervalo, a gente podia escutar uma história. O que você acha? Ah, bom. Então, eu vou contar um pouquinho do Saci. Uma parte da história do Saci que fala exatamente de receitas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das comidas preferidas do Saci é pipoca. É exatamente o piruá, aquela pipoca que não estoura e fica torradinha e que dá aquele cheirinho. Então, na época, né, dos nossos bisavós e avós, quando não existia micro-ondas, a pipoca era feita em panela, ali na manteiga, no óleo. Então, a minha avó ia com a panela para o fogão, jogava lá a manteiga, o milho, Saci, como é invisível, logo botucava, sentava no fogão perto da panela, porque o cheiro atrai, o cheiro da pipoca é muito forte. Então, o que ele fazia com o cachimbo? Ele rezava o milho, dava 7 baforadas, né? 7 baforadas em cima da panela. Não escapava pipoca nenhuma, virava tudo piruá. E aí ele dá um jeito de empurrar com o pezinho, né? Caía a panela. Na hora que vó ia recolher os piruá, cadê? O Saci já tinha comido. Então, atenção quando fazer pipoca, não é a de micro-ondas não, mas a pipoca na panela, gente, tem Saci por perto para pegar um pouquinho. Fica o convite então para o pessoal de casa, hoje à noite já sei, minha alimentação hoje à noite vai ser pipoca. Adorei, né? Eu não conhecia aí que esse alimento, então chama o Saci. Vamos aproveitar a data de hoje então e aproveitar essa receita também, né? Com certeza, fazer uma pipoca, quem sabe deixar uns peruazinhos no fundo ali pro Saci. Margarete, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada a vocês.